Debates remotos. Gostaria de vincular, como vinculamos todas as semanas, de que as posições que as pessoas estão a defender neste debate certamente não vinculam as suas perspectivas pessoais na totalidade. Começando pelo primeiro discurso, chamo então o Primeira-Ministra. Muito obrigado. Senhor Presidente, o cerne desse debate é qual tipo de Estado potencializa mais sua lógica nacional e consegue melhorar-se per si, mantendo a ordem e sua segurança. Dentro do primeiro governo, nós acreditamos que a função do governo, do Estado, é zelar pelo contrato social. Esse contrato, ele resguarda a ordem e a segurança. Qualquer coisa que diz respeito a ganhos relativos no sentido financeiro, o Estado não deve entrar, porque a partir do momento em que ele entra, há uma deturpação das funções do Estado. Reduzir a pobreza só ocorre, e se ocorrer, por meio não do governo, mas do mercado. E quando o governo tenta se intrometer nisso, ou ele piora as condições, ou ele diminui a qualidade de vida. Veja, no primeiro governo, nós defendemos o Estado mínimo. O Estado mínimo é mutuamente excludente com a visão da social-democracia, porque nela há uma confusão entre a finalidade de redistribuição de renda, entre a finalidade de recursos assistencialistas para as populações mais querentes, o que nós não acreditamos aqui, porque a partir do momento em que nós temos essa visão, nós defenderíamos o Estado como um agente, e ele não mais estaria no cerne de zelar pelas suas igualdades. E veja, no sentido dos demais, a primeira oposição pode trabalhar, mas eles não têm igualdade econômica. Essa igualdade que nós zelamos aqui é igualdade jurídica perante aos olhos do Estado. Então, o Estado não deve ajudar mais uma população só por ela estar na linha da pobreza. Quem faz isso são, de fato, as lógicas do mercado, que com o passar do tempo vão se adequando cada vez mais a uma situação que vai acabar levando a uma certa a um certo desenvolvimento que é melhor para essa população. Ou seja, no cenário da oposição, quando o Estado ele é assistencialista e social-democrático, nós temos uma dicotomia entre classes. E constantemente essa lógica da dicotomia entre classes, no sentido político da função do Estado, gera efeitos backlashes muito grandes, como é o caso do Brasil, em que a gente tem uma divisão entre o Partido dos Trabalhadores, que é o partido do ex-presidente Lula, e o PSL, que é o partido de Bolsonaro. Então, essa briga entre ricos e pobres, ela não contribui para a lógica da função da política e para o desenvolvimento do Estado, mas sim gera brigas que não levam ao nosso desenvolvimento e fica até feio lá fora. Mas, para além disso, a gente precisa entender aqui que quando o Estado deturpa essa função primordial, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba levando a uma burocratização e corrupção sobre uma mácula de levar à igualdade. Veja, a oposição pode até defender que o Estado deve fazer isso, mas ela não pode negar que a partir do momento em que o Estado faz isso, isso é mudado. Mudado como? Primeiro, o ônus de desregular o mercado no sentido de que ele se regula sozinho. E segundo, o assistencialismo e o falso desenvolvimento. O que é esse assistencialismo e o falso desenvolvimento? É a ideia de que por meio dos governantes, os governantes usam isso no sentido populista. Então, eles usam essas ideias de redução da pobreza não para melhorar nada, mas sim para se sobressaírem. Isso leva a governos que permanecem no poder muito mais tempo, como é o caso da própria Venezuela, onde o Chávez e agora o Maduro, eles se perpetuaram no poder sobre essa falsa mácula, deturpando as funções do Estado e, na verdade, se legitimando dentro dessas instituições. Ou seja, é quase uma ingerência do Estado no sentido de usar isso para angariar a população para si e, na verdade, se manter no poder por um longo prazo, sendo cada vez mais corrupto e cada vez mais desonesto, o que leva a um ônus muito grande para a economia, afasta investimento e só piora a nossa situação econômica. Mas antes disso, Miguel. O que é pobreza relativa? Certo. A pobreza relativa, nós vamos considerar dentro desse debate aquela pobreza no sentido de não abaixo da linha da miséria, a gente não está falando aqui de miseráveis, mas acima da linha da miséria já se teria instituído a pobreza relativa. Então, as classes E, D, já seriam dentro desse sentido de pobreza relativa. E dentro desses, nós não deveríamos combater nenhum tipo de desigualdade, porque nós acreditamos que o mercado o fará e se o fizer, e nós acreditamos que se o Estado fizer, será mais danoso. Mas o que a gente defende aqui é que a desigualdade não é um problema. A desigualdade não é um problema.
A gente precisa entender que os governos, os estados nacionais, eles hoje competem no cenário de globalização. E eles competem entre si. Então, a partir do momento em que a gente cria essa negligência do estado assistencialismo, a gente cria um desincentivo para as empresas, a gente cria um desincentivo para o mercado e a gente até mesmo acaba afastando investimentos. Porque esse estado, que não é estado mínimo, esse estado que se mete muito na economia, ele já não é bem visto pelo mercado e pela própria lógica da globalização hoje, como a gente vê em exemplo Venezuela, Cuba, Rússia. E no nosso cenário, quando a gente olha pela lógica de países que, embora tenham desigualdade de renda grande, mas são muito produtivos e têm uma qualidade de vida superior a esses que eu citei previamente, como o Japão e os Estados Unidos, a gente acaba dando dentro do mercado a liberdade para o mercado se desenvolver e ajudar a melhorar a economia. Com a intervenção estatal, a gente joga num jogo de soma zero. O que é? É basicamente uma ideia de que o Estado tem que intervir, de que o Estado tem que fazer isso, que o Estado tem que redistribuir, como se a riqueza fosse algo inerente, quando na verdade ela não é. Existe um processo de criação para gerar riqueza. Então, a Apple concentra riqueza, mas existe uma criação dentro dela que é benéfica para o país, que gera empregos. No cenário onde a gente não fomenta que essas empresas existem, que a gente não dá essa liberdade para que essas empresas existam, para que esse mercado se desenvolva cada vez mais, nós saímos perdendo. Por que nós saímos perdendo? Porque sem incentivo, esses países, principalmente quando a gente olha para a lógica de desenvolvimento nacional, até mesmo no terceiro mundo, eles não vão ter essa capacidade do governo de fato se postar como um agente que deixa de fato o mercado se regular, os desenvolvimentos acontecerem, que não vai ficar gastando dinheiro, investindo em papel moeda, muitas vezes. A gente sabe que uma das ações que esses governos levam é inflacionária, no sentido de cada vez mais deixar com que essas ações se desenvolvam e ficar imprimindo papel moeda e gerando crises e dívidas que só prejudicam o país e as empresas que estão lá dentro. Nós acreditamos que é mais benéfico que a gente, de fato, permita que eles cresçam, que eles deem margem para que esses países se desenvolvam cada vez mais. E nesse cenário, a gente precisa entender que um grande impacto vem principalmente nos países subdesenvolvidos, que eles passam, hoje eles são muito cobrados por essa lógica de diminuir as desigualdades, a pobreza relativa, mas a partir do momento em que eles fazem isso, num cenário de eles ficam perdendo para os países mais ricos. O nosso cenário, ao não fazerem isso, ele atrai mais investimento, ele dá mais margem para suas empresas crescerem, para desenvolver tecnologia, coisas do tipo. E mais, com essa lógica do desenvolvimento da indústria nacional, ou até mesmo da atração de investimento, a gente tem um cenário de mais empregabilidade. Nós acreditamos dentro desse governo que melhor que o assistencialismo, no bom e velho ditado, melhor do que dar o peixe a ensinar a pescar, são os empregos e a qualidade que essa população pode ter oriunda no longo prazo dos empregos e do desenvolvimento nacional. Então, a partir do momento em que a gente mantém a função do Estado mínimo, a gente mantém essa lógica não deturpada do Estado, a gente, numa métrica de longo prazo, a gente tem um efeito muito maior, até mesmo para tirar essas pessoas dessas faixas de pobreza que vocês querem e para potencializar os ganhos em relação a outros países que já estão no cenário competitivo. No caso de vocês, a gente tem um agravamento da corrupção, do assistencialismo e até mesmo no sentido de deturpar a lógica de igualdade dentro do Estado. Por todas essas razões, orgulhosamente, proponho. Algumas respostas ao primeiro governo. O primeiro governo entra aqui com a ideia, começa por não dizer o que é pobreza relativa, não tem nada pelo POI, mas eles tentam colar aqui uma ideia de Estado mínimo e de direitos negativos. O que é que são direitos negativos? São direitos cuja existência existe simplesmente se tu não mexeres neles e impedir outros de mexer. Por exemplo, o direito à vida ou o direito à propriedade privada. São diferentes dos direitos positivos, como por exemplo o direito à educação, o direito à saúde, em que para alguém ter direito a eles, o Estado tem de fazer alguma coisa. Agora, eles realmente desconsideram totalmente aquilo que é a evolução do papel do Estado. Esta ideia de Estado liberal mínimo é uma ideia antiquada que acabou, começou na Revolução Francesa e acabou em cerca de finais do século XIX. Hoje em dia, a ideia vigorante é a ideia, efetivamente, de um Estado social e mesmo que não fosse, eles teriam de provar como é que, simplesmente por princípio, para se cumprir esta ideia de Estado mínimo e de ser fiel ao papel daquele Estado que já acabou e que é apenas um dos modelos suscetíveis de Estado, é preferível desconsiderar a vida da maioria da população. Mas vamos lá. Eu ainda vos respondo que, quanto a esta questão que eles tentam aqui colar dos países mais pobres diminuírem a desigualdade internamente a custo de perder competitividade perante os outros países, ou seja, uma análise de curto prazo versus longo prazo, eles realmente não explicam como é que isto acontece. Era sim ótimo que os países subdesenvolvidos conseguissem contrariar as suas taxas de desigualdade, que são algumas das maiores do mundo, e reparem como é que a Angola, por exemplo, já tem esta desigualdade extrema, o Estado já não faz nada e mesmo assim não é por a Angola ter lá uma família de elite que controla o país todo e que se autobeneficia que a Angola se consegue tornar competitiva perante o resto do mundo. Quem diz Angola diz até outros países, como por exemplo
pá, sei lá, tipo Moçambique, ou até Brasil, desculpem. Bem, pobreza relativa é então teres o mínimo necessário para subsistir, mas não teres o necessário para integrares no sítio onde vives e levares a cabo um estilo de vida coadunante com o teu status ou classe profissional, ok? E eu vou-vos trazer basicamente 2 pontos. Um ponto de percepção intercomparativa do privilégio e um ponto de boicotamento da ascensão social, mobilidade, perspectivas de futuro e esperança. Vamos ao primeiro ponto. O que é a percepção intercomparativa do privilégio? É uma ideia muito interessante, eu vou tentar explicar o melhor que posso. Isto é a ideia de que o teu bem-estar pessoal depende não apenas, bem-estar e autoestima, não apenas do teu conforto e da tua posição intrinsecamente e objetivamente consideradas, mas da comparação que tu fazes entre o teu conforto e a tua posição e estatuto no mundo e a distância entre isso e o conforto da população média e do topo da pirâmide possível, ok? Vamos tentar tornar isto um pouco mais concreto. Se bem que se eu não conseguir, o Brandão vai, por favor, fazê-lo. Imaginem. Quem é que vocês acham que se sente melhor e com mais autoestima? Por exemplo, um líder tribal de uma tribo qualquer da Papua Nova Guiné, tipo, que vive um estilo de vida muito duro, em que ele não tem vacinas, tipo, provavelmente vai ter doenças, feridas, cortes, literalmente todos os dias tem de lutar para sobreviver. O padrão de vida dele é muito baixo, mas na sociedade que ele conhece e que ele tem como a totalidade do universo, ele sente-se muito bem porque ninguém está melhor do que ele. E esta análise comparativa é extremamente importante para a autoestima e para o sentimento de pertença, integração e não exclusão do indivíduo. Agora comparem a autoestima daquele gajo da tribo, tipo, caça todos os dias, tipo, vai com os seus amigos a ver se arranja um animal, se calhar vários deles cortam pernas e tipo, perdem membros e estraçalham-se, mas tipo, vivem felizes, percebes? E têm aquela ideia de eu sou o maior da minha aldeia. Comparem este gajo e provavelmente a maneira como ele se sente intrinsecamente para ele e a felicidade dele e que ele consegue espelhar e transmitir às pessoas próximas com um indivíduo de classe média baixa que vive numa grande metrópole, se calhar até tem acesso tipo, a alguns medicamentos e cuidados mínimos, mas se sente um autêntico falhado, não capaz desta vida, porque ele vê milhares de pessoas à sua volta a viverem um estilo de vida muito superior ao que ele vive. Tipo, e basicamente, aquilo que eu tento colar aqui é uma ideia de que eu acho que o burden da oposição é justificar porque é que esta pobreza relativa, que é uma pobreza, ou seja, não extrema, uma pobreza que não compromete a sobrevivência do indivíduo, porque é que mesmo esta pobreza relativa deve ser, eu já dou pio abaixo, alvo de intervenção do Estado, ao custo, claro, dos impostos. Impostos esses que são um mecanismo que nós muito louvamos de distribuição e de combate à desigualdade social. E sim, nós aceitamos que para estas pessoas que vivem em situações de pobreza relativa terem ações específicas do Estado, eu estou a falar, por exemplo, em professores precários que têm o suficiente para sobreviver, mas que estão a viver em grandes cidades onde o dinheiro mal chega para pagarem a renda e têm de viver uma vida tipo, altamente restrita, tipo, sem conforto nenhum, em completa ansiedade, e depois o Brandão vai trazer melhor como é que isso afeta as suas dinâmicas familiares numa perspectiva altamente micro. Tipo, estes professores merecem uma ajuda, por exemplo, e como eles, outras profissões, porque mesmo que eles consigam estar a sobreviver, não apenas isto está a afetá-los psicologicamente, porque está a fazê-los sentirem menos autoestima, mais ansiedade, etc. E tipo, não me venham aqui com a ideia de que o professor deve ser empreendedor, tipo, nós sempre vamos precisar de professores e convém que lhes paguemos. Nós achamos que é preferível, sim, algumas pessoas, nomeadamente as mais ricas, porque nos impostos progressivos é mesmo isso que acontece, tu pagas uma taxa superior consoante o teu património e salário. Achamos que é preferível para compensar este burden e aceitamos este trade-off, mesmo que não seja pobreza extrema. Agora, antes de eu falar da ascensão social, mobilidade, perspectivas, pior é respondido, tipo, perspectivas de futuro e a ideia de esperança. Repara, mesa, como a tua ascensão social está dependente de tu teres acesso a ferramentas de empoderamento pessoal, profissional e emocional adequadas, não em abstrato e de maneira objetiva, mas sim adequadas às exigências do contexto concreto em que tu vives, ok? E um contexto em que tu és pobre de maneira relativa é um contexto em que tu provavelmente já não tens acesso a estas ferramentas e muito mais dificilmente terás acesso em passar estas ferramentas para os teus filhos, ou seja, ceteris paribus, na maior parte dos cenários, eles têm de nos dar análise a mostrar como é que isto acontece. A maior parte das pessoas que vivem pobreza relativa, que é um stakeholder altamente vulnerável, como eu já expliquei, provavelmente terá muita dificuldade em combater isso. Ou seja, estas pessoas, tipo, não apenas para elas vão passar uma vida má, como os seus filhos provavelmente vão ser afetados pela incapacidade delas, enquanto pessoas, de viverem assim.
comprometendo a ascensão social, e quando tu comprometes a ascensão social, aumentas a desigualdade, que nós já mostramos através da ideia de interpercepção do privilégio. A desigualdade por si é má, ou seja, há aqui uma ideia de que, mesmo que as pessoas, a parte mais baixa da pirâmide viva, tipo, um bocadinho melhor no cenário deles, se isso trouxer, e isto é o melhor cenário deles, que eles não mostraram ainda como é que acontece, se isso for ao custo de uma desigualdade muito maior, tipo, nós